Olá a todos ligados aqui no canal do Leão do Mar, eu sou o João Monteiro. E bom, dando uma pausa aí nessa novela sobre quem vai ser o novo treinador do Santos, já fiz vídeo sobre o Crespo, sobre o Cuca também, sobre a saída dele. Acho que eu só vou trazer um novo vídeo quando o novo nome estiver já certo, trazer números desse treinador e a minha opinião. E hoje é um vídeo que eu quis fazer, que eu tô querendo fazer já há algum tempo, desde que, né, o Cristiano aparentemente superou a marca do Pelé em número de gols, e explicar para algumas pessoas que podem não entender muito bem, não ficar meio perdidas nesse assunto, porque a gente aqui no Brasil cresce ouvindo que o Pelé é o maior artilheiro de todos os tempos, o cara que fez mais gols, enfim. Só que daí vem toda essa modernização do futebol, essas coisas, e acaba que o Pelé fica com 762 gols na carreira e o Cristiano Ronaldo acaba de assumir de ultrapassar essa marca. E por quê? Por que isso acontece? Porque dizem que o Pelé tem 1.282 gols, mas hoje dizem que ele tem 762. Estou olhando para baixo aqui porque você já sabe, né? Enfim, entre 1959 e 1974, o Santos fez mais de 30 excursões para a Europa. É assim, o período em que o Pelé esteve no Santos, né, ele chegou em 57, mas a primeira excursão que eu consegui encontrar depois disso foi só em 59, até 74, que é o ano que ele se despede do Santos. Foram mais de 30 excursões, e assim, foram, sei lá, 1.000 e poucos dias que o Santos passou fora do Brasil. E por que que isso acontecia? Porque o Santos ele tinha a folha salarial, a maior folha salarial do futebol brasileiro, né? A mais cara. Hoje em dia isso parece absurdo, né? Mas sim, isso aconteceu. E o Santos não tinha como bancar isso só com as competições que ele disputava, que era a Taça Brasil, Paulista e Libertadores. O Santos deixou de disputar várias Libertadores para fazer excursão, porque era muito mais rentável e a Libertadores ainda não tinha um glamour tão grande para os times brasileiros como ela tem hoje. Por isso que assim, o Santos nos anos 60 poderia ter vencido facilmente aí umas 5, 6 Taças Libertadores, porque assim, era um time avassalador e o Santos não se importou muito com ela depois do bicampeonato. E alguns times que o Santos venceu e venceu até de goleada nessas excursões, nessas mais de 30 excursões. Fez 3-2 no Bayern de Munique, 2-0 na Juventus, 5-0 na Roma, 4-1 na Inter, 6-2 no Lyon, 6-3 no Benfica e 5-1 no Barcelona. Só alguns que eu consegui pegar, né? Alguns números mais interessantes. E cerca de 520 gols não são levados em conta na contagem de gols do Pelé. Ou seja, de 1.282 gols, assim, uns 40% não são contados, não são contabilizados. E assim, eu acho isso uma falta de respeito muito grande, até porque não há eles não consideram equivalentes às épocas, assim, a gente tem que levar em consideração muito a como o futebol era no passado. Um exemplo muito claro que eu gosto de dar é que assim, a CBF fez muito bem e fez certo em unificar os títulos do Santos é, de antes do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Santos antes dessa unificação ele era considerado pela CBF bicampeão da Libertadores do Brasileiro, né, que seria em 2002 e 2004. E depois que houve toda essa unificação, o Santos virou octacampeão porque assim, era a competição nacional que tinha. Não adianta falar que foi por fax, foi por outra coisa, não. Era a competição nacional que tinha, era o equivalente ao Brasileirão que tinha na época e tá valendo. O caso do Palmeiras e o Mundial é outra coisa, porque foi um, um campeonato, uma competição combinada, assim, não combinada em questão de resultados, mas assim, combinada de trazer os times, de convidar os times. E assim, qualquer uma excursão dessa aqui que o Santos disputou, ele poderia ir na FIFA e falar que ele ganhou o Mundial, assim, porque não eram 3 meses de Florida Cup, né, que o Santos jogava lá na Europa, não. Eram competições e os times de fora, eles iam para ganhar do Santos, porque assim,
Devia ser, com certeza, era uma honra enorme ganhar do Santos, principalmente naquela época. Então, de ele fez 1.282 gols na contagem, assim, literal, digamos assim, de gols. 1.087 pelo Santos, 95 pela Seleção Brasileira, 65 pelo Cosmos e 22 de combinados. Esses combinados acho que seriam Seleção Paulista ou alguma seleção quando ele jogou nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E são levados em consideração, são oficiais, entre muitas aspas, apenas 762 gols, que foram 642 pelo Santos, 77 pelo Brasil e 37 pelo Cosmos. Ou seja, é um número muito inferior, né? Eles tiraram gols até de seleção. Seleção que não jogava muito naquela época, eles acabaram cortando aqui alguns gols. E até do Cosmos e do Santos, né? Por causa das excursões. E eu trouxe aqui um compilado, um geral de todos os gols que foram retirados do Pelé. Foram 90 gols que não são oficiais, entre aspas, né? Vamos deixar isso claro, contra elites europeias, 35 gols em campeões da Libertadores, 22 em times da Série A, 52 em seleções, tanto pela seleção brasileira quanto jogando pelo Santos, 56 em forças latinas, ou seja, lá da América do Norte, América Central, ou equipes que não foram campeões da Libertadores, né? 81 em outros estrangeiros, ou seja, equipes europeias ou africanas que não entram aqui na elite europeia. 58 em outros brasileiros, ou seja, equipes que não disputavam a Série A, ou algo do tipo. 52 em combinados / times dos Estados Unidos. Ou seja, é um número enorme, assim, e contra times importantíssimos. Todos esses times aqui que eu falei, Bayern, Juventus, Roma, Inter, Lyon, Benfica, Barcelona, não são contabilizados. E acho que isso é uma falta de... é uma ignorância, para ser bem sincero, porque não vale nada a gente dar o mérito pro Cristiano Ronaldo, assim, mas a gente tirar o que ele tem, com certeza tem, é um grande jogador, mas a gente tirar o mérito que o Pelé teve, que o Santos teve naquela época, de ser um time que encantou o mundo. O Santos levou o nome do Brasil assim mais longe do que a própria seleção. O Santos foi jogar na África, foi jogar na Ásia, aqui na América do Sul mesmo, na América do Norte. O Pelé ajudou a popularizar o futebol na América do Norte e eles não levam nada disso em consideração, o que eu acho uma grande falta de respeito. Eu acho que o Pelé, assim, merece muito mais homenagem do que ele recebe, né? Vai sair aí o filme dele na Netflix, mas assim, acho que ele é um maior atleta assim de todos os tempos, né? A nova marca aí que estão falando do CR7 de mais gols após os 30 anos, assim, ótimo, ele tem mais de 200 gols, de 300 gols após os 30 anos. Mas isso porque não leva em consideração todos os gols que o Pelé fez que não são oficiais. Eu acho que essa marca, considerar um gol oficial ou não é muito subjetivo, muito subjetivo. Hoje em dia não, mas se você está falando de 60 anos atrás, com certeza é muito subjetivo, porque tinham competições lá atrás que assim, poderiam ser muito importantes na época, e eram muito importantes na época, que hoje não são. O próprio Paulista deixou de ter uma importância enorme. E assim, você não vê nenhum time fazendo excursões hoje em dia, algo que era muito, mas muito normal naquela época. Tanto que o Santos passou mais de 1000 dias em excursões. Assim, eu espero mesmo que revejam isso, ou que pelo menos nunca sempre deem o reconhecimento ao Pelé, porque ele merece muito. Assim, acho que acaba sendo maldade você tirar 500 gols dele depois de tanto tempo, depois de tanta história que ele escreveu no futebol. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Assim, um vídeo mais fugindo um pouco dos assuntos do Santos, dos bastidores do Santos.
E eu espero trazer em breve um vídeo falando sobre o novo treinador, que seja um treinador que agrade a torcida, agrade a todos nós. Enfim, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem aí e até mais.